Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com alegria que nós estamos neste sábado, nesse seminário especial, onde nós vamos falar sobre a física dos extraterrestres. E nós vamos começar falando sobre a grande curiosidade de como os extraterrestres chegam até nós, né? Como eles podem atravessar distâncias interestelares e tal. Então, vamos tentar entender isso de uma forma bastante precisa. Nós temos vários pontos aqui que a gente vai analisar em relação à física e a atuação dos extraterrestres entre nós com uma física muito avançada. Claro, sempre baseado em fatos reais, em fatos que a ufologia tem pesquisado por aí, tem trazido esses documentos, e nós vamos discutir tudo isso, ok? Então vamos lá, muito bem. Vamos começar com um item número 1, né? Como as naves ETs chegam até nós. Ok? Bom, em primeiro lugar, se você for conversar com algum astrônomo, algum físico, algum cientista e perguntar para eles se eles acreditam em extraterrestres, em discos voadores aqui entre nós, eles vão dizer assim, não. A maioria. E qual a justificativa que eles vão dar para não acreditar na presença dos ETs aqui? Então, a justificativa, né, é essa. Isso de astrônomos, né? Astrônomos e físicos. Primeira justificativa. A teoria de Albert Einstein. Tá? A teoria da relatividade de Albert Einstein, principalmente a teoria da relatividade restrita, ela tem uma série de equações importantes. A primeira dela é a massa de um corpo varia com a velocidade que esse corpo se desloca. Então, a fórmula de Albert Einstein seria essa: m é igual a m0 sobre a raiz quadrada de 1, né, de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então eu tenho um corpo que se desloca no espaço. Vamos pensar num disquinho voador, só para vocês terem uma ideia. Esse disco voador está se deslocando no espaço com uma velocidade v. E esse corpo, quando ele está em repouso, né, ele vai ter uma massa m0, que é igual à massa desse objeto aqui. Tá? A gente chama de m0 a massa em repouso. Então, Albert Einstein diz que quando esse disco voador começa a se deslocar, a relação de massa dele para conosco começa a aumentar. E começa a aumentar em relação a essa fórmula clássica aqui. Então, o que acontece? Veja bem. Na segunda lei de Newton, né, nós temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, ok? Então, para eu acelerar um corpo, eu preciso pegar a força, fazer uma força e dividir pela massa. Então, essa... E o que significa aceleração? Aceleração significa aumentar a velocidade. O que eu faço para aumentar a velocidade de um corpo? Para aumentar a velocidade de um corpo, eu preciso, pela fórmula aqui, usar uma força maior, aumentar a força. Ok? Então, eu aumento a força, a massa do corpo praticamente é a mesma, se a gente pensar na não relatividade. Então, eu acelero o corpo, então eu vario, eu aumento a velocidade dele. Então, essas duas fórmulas são interessantes para vocês entenderem, né, o que acontece quando um corpo começa a aumentar muito a sua velocidade. Então, vamos supor que esse corpo aqui, eles fazem isso com partículas, né, em reatores nucleares,
E eles começam a ter esse problema. Porque ele pega um próton, por exemplo, começa a acelerar ele no reator, começa a acelerar. E ele começa a aumentar a massa dele. E quanto maior a velocidade dele, maior a massa. Então eu preciso cada vez de uma força maior ainda para acelerar ele mais um pouco, porque a massa começa a aumentar aqui, ó. Então, na verdade, a aceleração vai ter que usar essa fórmula agora, força sobre, presta atenção, né? Ó, m0 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Tá? Onde C é a velocidade da luz, é uma constante chamada velocidade da luz. Tá ok? Então, a fórmula para acelerar um corpo, agora com a equação de Einstein, seria essa. Então, veja bem, à medida que a massa vai crescendo numa proporção, a força tem que ser aumentada para eu manter a aceleração constante. Então vocês vão ver que vai dar um problema aí, muito sério. Entendeu? Tá? Então, vamos ver o que acontece, segundo essa fórmula aqui, quando eu preciso elevar a velocidade, aumentar a velocidade e chegar a próxima velocidade da luz. Não se esqueça que a velocidade da luz, né, a constante velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. Então, essa é uma velocidade incrível. Ok? Então, veja bem, se o meu corpo chegar à velocidade da luz, então veja como é que vai ficar essa fórmula aqui, ó. Ó, vai ficar F sobre m0, a massa inicial, sobre C. Então, esse termo aqui, olha, raiz quadrada de 1 menos V2. Mas se V, agora no lugar de V, eu vou colocar a velocidade da luz, porque ela está chegando, eu estou querendo chegar à velocidade da luz com a minha nave, né? Olha o que o Einstein diz. Fica C2 sobre C2. Então, essa fórmula aqui, ela fica exatamente F sobre m0 sobre 0. E agora? Né? O que diz a física? Aí. Você não significa que você não acelera mais o corpo. A massa tende ao infinito. A massa aqui, ó, ela cresce tanto. A massa cresce tanto, ela cresce, a massa vai aumentando, a massa tende ao infinito. E você precisa de uma força infinitamente grande para acelerar mais um pouquinho aquele corpo. Tá ok? E isso faz com que, na visão dos cientistas modernos, ninguém consegue ultrapassar a velocidade da luz. Ela se torna uma barreira física, uma barreira estrutural. Tá? Então, os cientistas pensam assim. Tá? Começa a ter uma série de problemas quando você tem uma nave e você tem que acelerar ela até a velocidade da luz. E mesmo a velocidade da luz, é isso que nós vamos discutir aqui. Ninguém chega a lugar nenhum na galáxia. É uma complicação do cacete. Porque a galáxia é muito grande. Né? Nós vamos ver como que a Enterprise do Spock resolveu esse problema. A nave do Spock, né? Do capitão James T. Kirk. Como que eles resolveram essa questão de massa, tal, para não ter esse problema aí. E mesmo com uma velocidade não da luz, mas conseguir ultrapassar distâncias enormes por um outro conceito. Né? Muito bem, então, veja bem, essa então é a impossibilidade matemática que impõe a teoria da relatividade para que um corpo acelere além da velocidade da luz. Então a velocidade da luz se torna uma barreira no gráfico. Se eu fizesse um gráfico aqui, ó, eu vou apagar essas equações para vocês, talvez elas fiquem confusas na cabeça de vocês, né? Para quem não está acostumado muito com matemática. Né? Se eu fosse montar um gráfico, onde aqui estaria a velocidade
da minha nave, neste eixo. Tá? E neste eixo aqui, a massa do corpo. Ok? Então vamos supor que neste ponto aqui seja C, a velocidade da luz. Então, graficamente é o seguinte, quando eu parto a minha nave está em repouso, ela tem uma massa m0. Tá? A massa de repouso. Então, a hora que a nave começa a aumentar a velocidade, pelas leis de Newton, pelas leis de Einstein, a massa começa a aumentar. E quando chegar nessa linha aqui que nós chamamos de velocidade da luz, esse gráfico faz assim, ó. Vocês estão entendendo o que acontece? A massa começa a crescer tanto que não ultrapassa a velocidade da luz. Você não consegue chegar à velocidade da luz. Nós temos uma hipérbole aqui, ó, que faz a curva tender ao infinito. A massa vai crescendo para o infinito. E você não ultrapassa essa barreira. Então, a velocidade da luz, na teoria da relatividade de Einstein, é uma barreira que impede dois universos de se conversar. Um acima da velocidade da luz e outro abaixo da luz. Então, como é que os ETs resolveram esse problema e estão aqui entre nós? E deslocam-se entre galáxias, deslocam-se entre estrelas e tal. É essa questão que a gente vai discutir. Né? Muito séria. Se tiver perguntas, viu, Thalita? Né? Não tem perguntas ainda, né? Muito bem. Então vamos ver como a nave estelar Enterprise, né, do capitão Kirk, resolve esse problema. Então, vamos apagar tudo isso aqui e vamos pensar o interessante, Thalita, que isso se faz testes em laboratório, Thalita. Então você pega o ciclotron, aquele que tem na Suécia lá, aquele gigantesco, CERN, que é né? E eles pegam um próton, e o próton, quando ele está praticamente em repouso, ele tem a massa em repouso. E aí os caras começam a acelerar ele. Por isso que tem quilômetros de comprimento aquele tubo. Ele vai botando campo magnético nele, né? E campo elétrico, ele vai aumentando a velocidade. Então, a hora, ele vai chegando numa velocidade que a massa dele começa a ficar tão grande que o cara tem que botar muita diferença de potencial, muita energia para aumentar a velocidade maior dele. Eles nunca conseguiram, até hoje, chegar perto da velocidade da luz. Não conseguem. É tanta energia que você tem que pôr, porque a massa tende a infinito. E não adianta botar mais energia que você só cresce a massa, você não consegue acelerar mais ele. Então eles tentam, por partículas, nem com partículas eles conseguem. Então existe essa barreira técnica, entendeu? Por isso que os físicos não acreditam, mas só que, claro, né, o universo não é tão... A nossa física, por exemplo, a teoria de Einstein tem praticamente um pouquinho mais de 100 anos. Isso aí Einstein publicou em 1905.